Nós vamos fazer agora esse exemplo da execução do algoritmo de Tomasulo com base nesse código aqui assembly, né? A gente tem duas instruções load, seguida de uma multiplicação, uma subtração, uma divisão e uma soma de pontos flutuantes. Quais são os hazards aqui que existem nesse código? Estão listados aqui embaixo. Se vocês quiserem fazer como exercício verificar eles, seria uma boa oportunidade de pausar o vídeo agora e fazer isso. Para a execução, a gente vai assumir as seguintes latências. O load ele vai demorar um ciclo de clock para ser executado. Então, o acesso à memória é um ciclo. Só que você tem um ciclo a mais que não está escrito aqui, que é um ciclo de clock para calcular um endereço do load, tá? Então, na verdade, são dois ciclos. O add demora 2 ciclos, subtração ou adição, e multiplicação demora 10 ciclos, divisão demora 40 ciclos de clock. Vamos fazer esse exemplo, tá? Então, está aqui nosso esquema, nosso diagrama do algoritmo de Tomasulo. Aqui é uma fila de entrada na ordem em que as instruções são executadas. Aqui é a unidade funcional, estação de reserva para as instruções de load. O store a gente não está usando, porque não tem instrução de store, né? A gente tem aqui as estações de reserva para soma, subtração, multiplicação e divisão. E aqui é o estado da operação da unidade funcional, como é que ele está, se foi terminado ou se ele está esperando. E aqui é uma contagem do ciclo de clock. A gente vai começar a executar isso passo a passo. Primeiro ciclo de clock, a instrução load foi buscada. Ela foi buscada, existe unidade funcional livre para load? Sim. Então ela já entra na unidade funcional do load. Esse é um primeiro ciclo de clock. Próximo ciclo, outra instrução load é buscada, e como tem uma estação de reserva aqui, ela entra aqui também. Enquanto isso, o primeiro load já calculou o endereço de memória do dado. Terceiro ciclo de clock. O load está terminando no terceiro ciclo de clock. Ele busca o dado na memória. Tá? O segundo load está calculando o endereço. Ao mesmo tempo, a gente tem uma multiplicação que foi lançada. A multiplicação tem estação de reserva para ela também. Agora, note aqui. Essa multiplicação ela usa dois parâmetros para calcular, o F2 e o F4. O registrador F4 foi buscado na memória e no banco de registradores já está disponível. Então a gente está considerando que o acesso aos registradores é imediato nesse caso aqui, não perde um ciclo de clock. E o F2, ele não foi calculado ainda. Quem está calculando? A estação de reserva load 2. Então a gente põe aqui uma referência ao load 2. Está aqui, né? Load 2 é que vai calcular o F2. F6 é o load 1. E esse multiplicador vai calcular F0. Então aqui a gente já está renomeando os registradores, né? A gente não está usando mais. Só quando ele vem direto do banco, aqui já não é mais o F0, F2, por exemplo. Aqui já é load 2. Então, nisso aqui a gente já elimina todas aquelas dependências, WAR e WAW. Quarto ciclo de clock, a gente tem aqui o sub entrando. Ele tem estação de reserva, então ele entra aqui. Ele está esperando também o resultado do load, do F2. O F6 é do outro load. Só que o outro load acabou de terminar e está escrevendo o resultado nesse ciclo. Como já está no barramento, no Common Data Buffer, já pode pegar o dado. Então a memória A1, endereço 1. Então aqui a gente não tem mais o load, já liberou essa estação de reserva, a gente tem o resultado que é MA1, está no barramento e já está indo também para o registrador no mesmo ciclo de clock, está indo para o registrador F6. Está aqui.
O segundo dado ainda não está pronto, né, que é o F2, então a gente tem a referência ao load. Aqui está registrado o ciclo que terminou a execução. Próximo ciclo de clock acaba o segundo load, joga no barramento, né? Então os dois aqui que estavam esperando por ele pegam o dado, e também a gente termina e já reescreve no registrador. Ao mesmo tempo a gente pega esse dado aqui e busca ele, né? Essa divisão, busca essa instrução, e como tem estação de reserva livre, joga ela aqui. Detalhe, aqui está como MA1, mas na prática ele não pega dado da memória coisa nenhuma, né? MA1 é só para dizer que é o dado que foi buscado na memória, mas aqui ele vem do registrador F6 mesmo, porque, desculpa aqui, né? Porque o dado do load já tinha retornado ao registrador. Essa divisão espera o F0 e o F6, o F0 é o resultado da multiplicação, que ainda não está pronto. Nesse ciclo de clock, o que está acontecendo? Né? Só para voltar aqui. No terceiro ciclo, a multiplicação começou. No quarto, a subtração. Começou a executar, está na estação de reserva. Nesse ciclo de clock, como os dois receberam dados, a partir desse ciclo de clock começa a contagem da execução deles. Demora 2 ciclos para a sub e demora 10 ciclos para a multi. Além desse, né, logicamente. Esse ciclo especificamente não conta. Começa a contagem a partir do próximo. Então, ó, chegou mais essa instrução, ela vem aqui, ela depende dessa subtração e do outro load que já tinha acabado, só que, de novo, vai buscar o dado no próprio registrador, né? Então, olha só, aqui ele entra para cá, e essa instrução executou o primeiro passo, e essa também. Segundo passo, terminou de executar, mas ainda não enviou o resultado. Então ele só terminou, mas vai mandar no próximo estágio. Agora nesse estágio, olha, a subtração das duas posições de memória terminou, manda para o barramento de dados, e esse add aqui ele pega o dado que passa no Common Data Buffer, que está representado aqui. Então, aqui ele já pode começar a executar 2 ciclos de clock. 1, 2. Terminou a execução, né? Esse add aqui, ele tem alguém esperando por ele? Não, né? Então, note que a gente já terminou de executar esse add, e no próximo ciclo de clock ele já vai escrever o resultado. Isso aqui tudo, se a gente fosse executar num pipeline propriamente dito, esse cara aqui ia ser o último a começar a executar depois que esse div terminasse. A gente economizou 2 ciclos de clock aqui de graça, porque isso daqui não tinha dependência com a multiplicação e a divisão, que demoram muito mais. A multiplicação nem acabou ainda, né? Está no quarto ciclo, faltam 4 ciclos. 3, 2, 1, 0. Terminou a multiplicação. No próximo ciclo de clock ele escreve o resultado, manda para o Common Data Buffer, vem para a divisão. Agora a divisão demora 40 ciclos, né? Pulando alguns ciclos, não precisa fazer exercício coisa alguma, né? Porque não vai mudar nada, próximos ciclos que a gente vai ver. O que vai mudar é aqui, ó. Falta um ciclo para terminar, falta 0. Aqui então completou a instrução de divisão. No próximo ciclo ela escreve o resultado no F10. Então tá aqui esses daqui são os ciclos de clock que começou a executar cada instrução, que ela foi buscada e foi lançada aqui nas estações de reserva também. Esses aqui são os ciclos de clock que elas terminaram de ser executadas, e o ciclo de clock em que foram escritos os resultados. Agora a gente vai ver o segundo exemplo do algoritmo de Tomasulo nesse código aqui. Esse código é um pouquinho diferente, porque tem um load, tem um store também, uma multiplicação, e tem 2 instruções que são sobre números inteiros, não números ponto flutuante. O que a gente realmente está interessado é nas operações de ponto flutuante, que vão dar o nosso resultado. Essas de número real são só para a gente verificar o loop
quanto tempo a gente vai demorar para rodar. A gente vai considerar que o branch ele sempre vai ser tomado. A gente vai especular ele como sendo verdade, isso aqui sempre. A gente depois vai entrar em detalhe disso na próxima aula. Também o load, ele não vai demorar um ciclo de clock para calcular o endereço. Ele vai calcular o endereço no mesmo ciclo de clock que ele for buscado, o dado a instrução na memória. Só que o primeiro load vai gastar 8 ciclos de clock. O segundo em diante vai gastar um ciclo. O que significa isso? É porque o primeiro load ele foi buscado na memória RAM, na memória principal. O segundo, na segunda iteração, ele vai ser buscado na memória cache, que é mais rápida. Isso é assunto depois de processadores, quando a gente terminar esse tópico aqui, tá? A gente vai ver por que isso acontece. A gente vai ver também um pouquinho da interação disso daqui, só para ficar mais claro a execução do algoritmo. E a gente vai executar duas iterações desse loop. As instruções de store, elas também vão demorar 4 ciclos de clock para serem executadas, tá? Se vocês quiserem pausar o vídeo agora e tentar executar naquele modelo que a gente viu o primeiro exemplo, seria uma boa ideia. Só toma cuidado de incluir as estações de reserva para store também, tá? Pausa o vídeo, então tenta fazer. Então tá aqui o modelo. A gente tem o load store, tem as instruções add e multiplicação. Aqui está o código e aqui vai ser as instruções sendo executadas de float. E aqui de novo os registradores onde a gente vai guardar o resultado. Aqui é o valor do registrador R1. Está sendo usado nesse código. Então está aqui a primeira instrução de load. Ela é buscada e ela cabe na primeira estação de trabalho, estação de reserva load. E ela cabe aqui na primeira estação de reserva. O endereço é 80, que é o R, já está calculado. Aí ela vai demorar 8 ciclos de clock a partir de agora. Então ela vai terminar no ciclo de clock número 9. No segundo ciclo, a multiplicação ela entra aqui, buscada, ela entra na estação de reserva. Só que ela depende do resultado do load, F0. Então ela está aguardando esse valor aqui para ser executado. Depois vem o store. O store está aguardando o resultado da multiplicação. Então tem um multi aqui para saber o que ela está esperando para executar. Próximo ciclo de clock. Faz o sub. Não está mostrando aqui porque esse daqui é com números inteiros. E depois toma o desvio. A gente vai fingir que o desvio não é tomado sempre. Agora tem o load, de novo, que começou o loop outra vez. Só que agora a gente diminuiu, subtraiu do R, então o endereço que a gente está buscando é o 72. A segunda multiplicação. Depois, o segundo store. Agora é o ciclo 9, olha o que aconteceu. A gente está atualizando aqui o R. Ele vai atualizar no próximo ciclo de clock. Só que completou o primeiro load. Mas só completou, não gravou o resultado ainda. Grava o resultado nesse ciclo e esse resultado é usado aqui na multiplicação. Detalhe, o próximo load termina a execução agora, que ele demora um ciclo de clock só e ele tem que ser na ordem dos loads, né? A gente tem que seguir na sequência aqui. Então ele acabou de terminar um ciclo depois de que terminou a anterior. E a multiplicação começa a contar 4 ciclos de clock. Já terminou de buscar, o próximo multiplicação também pode ser executado. E entrou aqui o terceiro load. Esse load aqui a gente não vai mostrar a execução dele, ele vai parar aqui. Mas ó, 3 e 4, 2 e 3, 1 e 2. E tá aqui, né? 0 terminou. 0 terminou.
e no mesmo terminou, ele reescreveu o resultado já na multiplicação no registrador. Agora o store, ele estava esperando, né? Nesse ciclo de clock ele começa a executar e nesse ciclo de clock começa a executar outro store. Aí 4 ciclos de clock depois que ele começou a executar, ele salva. O mesmo também para esse aqui, né? Que começou no 15, aí foi o 16, 17 e 18. Então o store está demorando 4 ciclos de clock para ser executado também. E aqui está o resultado final de 2 loops de execução desse programa. Tá? Ele foi feito, então, busca as instruções na ordem, executa fora de ordem e completa fora de ordem. Então esse é o resumo das execução que a gente tomou agora, mas essa tipo de implementação do Tomazula tem interrupções imprecisas. Tá? Por que acontece isso? Porque se a gente tiver alguma exceção de alguma instrução que foi terminada antes de uma instrução que veio sequencialmente na ordem do programa anterior, a gente pode gerar uma exceção que não deveria ser gerada. Tá? Então, a gente precisa tomar alguns cuidados para que, completar as instruções fora de ordem, respeitem a ordem das que as exceções seriam geradas no nosso programa. Quando a gente vai fazer a especulação, é como se a gente estivesse tentando adivinhar para qual lado o nosso programa deveria ir. Tá? Para isso é importante a predição de desvio, que vai ser o assunto da próxima aula. A gente precisa ter um bom sistema de predição. Mas se a gente especular errado, a gente precisa voltar atrás e invalidar as instruções que estavam sendo executadas. No nosso exemplo 2 que a gente viu, a gente tinha uma sequência de instruções dentro do loop. Se por acaso a gente tinha suposto que sempre tomava o desvio. Se por acaso era para sair do loop, a gente tinha que invalidar as instruções da última iteração do loop, para que elas não fossem completadas. Tá? Então a gente vai usar técnicas para interrupção e exceções precisas. Para isso a gente vai usar o que a gente chama commit, né? In order completion ou commit. A gente vai acrescentar mais um elemento ao nosso algoritmo de Tomazula. Para isso a gente vai usar o que a gente chama de reorder buffer. O que esse cara vai fazer? Ele é parecido com aquele buffer de instruções que são buscadas, mas ele tem alguns elementos a mais. Tá? Ele vai ter 3 campos, como a gente está vendo aqui: a instrução, o destino e o valor. Igual parecido com o que a gente estava usando antes. Só que ele vai ter também o destino, onde vai salvar os dados, e o valor a ser salvado. Ele vai ter o número do reorder buffer vai ser usado no lugar do número da reservation station. A gente não vai usar mais, por exemplo, multiplicação 1, multiplicação 2. O reorder buffer vai conter todas as instruções e a gente vai ter um tag para cada uma delas aqui dentro. Esse tag que vai ser usado pelas estações de reserva também para buscar as instruções e que vai ser enviado nesse barramento aqui, o barramento comum de dados, para fazer o broadcasting de dados que estão sendo terminados. E aí o que a gente vai fazer? A gente só vai dar essas instruções que estão terminando, a gente pode deixar executando na ordem que for. Agora, elas podem até terminar a execução, e salvar o valor que está dos dados aqui no reorder buffer, mas não vai salvar no banco de registradores. Ela só vai salvar no banco de registradores ou na memória, no caso do store, quando ele der o commit, que é um passo a mais do que a gente tinha feito antes.
Porque antes a gente fazia o quê? Buscava a instrução, executava e salvava. Agora a gente vai ter busca, execução, salvar e commit. Esse commit que vai garantir que isso tem que ser na mesma ordem com que as instruções chegam. Então você vai poder permitir executar fora de ordem, terminar fora de ordem, mas o commit tem que ser em ordem. E o commit vai fazer o quê? Quando uma instrução deveria gerar uma exceção, ou um branch foi ou não tomado, a gente tomou a predição errada, a gente não vai fazer o commit. Então a gente vai simplesmente eliminar as instruções subsequentes da lista que a gente está executando dentro do reorder buffer. Se tudo estiver certo, se as nossas predições estiverem certas, continua executando normalmente. E quando dá o commit é que os dados são armazenados no banco de registradores ou na memória. Tá? Então dessa forma a gente consegue desfazer instruções que por acaso a gente teve a predição errada. Então aqui os 4 passos, né? Busca a instrução. Para a instrução começar a ser executada, precisa ter espaço na reservation station dela e no reorder buffer também. A gente precisa ter espaço livre nos dois. Tá? Para executar, aí é quando a gente tem os operandos. Todos os operandos estão prontos. Se não, aí fica monitorando o barramento comum de dados e esperando o resultado. Aí teve todos os resultados, manda executar. Write result termina, escreve no barramento o resultado que terminou de executar e todas as outras unidades funcionais que estiverem esperando esse dado vão atualizar. Inclusive também vai atualizar no reorder buffer. Tá? E marca a estação de reserva como disponível, quer dizer, libera o espaço. A gente já libera a estação de reserva aqui. O commit é feito no reorder buffer, então, quando a vez da instrução chega. Quer dizer, todas as instruções anteriores a ela já deram commit, então dá o commit dessa aí no próximo ciclo de clock. Tá? E aí salva os dados no banco de registradores na memória, ou na memória se for o stop. Se por acaso a gente uma instrução anterior, que foi um branch, teve uma predição errada, ou uma instrução anterior gerou uma exceção, que teve um desvio de instrução, o que a gente faz? A gente apaga as instruções subsequentes do reorder buffer e garante que elas não vão modificar nem a memória nem o banco de registradores. Assim a gente mantém um estado consistente do processador. Está aqui o gráfico completo então das estações de reserva, né? A gente tem aqui o multiplicadores, somadores, inteiros, o store e load também, né? Aqui a fila de instruções, as instruções que vão chegando, e aqui a gente tem o reorder buffer, que vai manter a mesma ordem que essas instruções aqui estão chegando. Aqui o banco de registradores e o barramento, o Common Data Bus. Tá? No caso do Store, ele pode vir direto do reorder buffer também. Um último detalhe sobre o reorder buffer é que a gente vai precisar de uma rede de comparação para identificar qual é a última versão de um registrador que ele vai ser usado por uma próxima instrução. Por que isso? O reorder buffer pode ter uma série de instruções que salvam no mesmo registrador. Qual é o mais atual? Precisa ter isso aí com uma sequência. Então a gente precisa saber qual desses registradores é o mais atual. A gente usa para isso uma rede comparativa, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas ele vai informar qual é o estado atual que vai ser usado, tá? Então, para isso, o reorder buffer precisa ter várias portas e como se fosse um banco de registradores para acessar. Por aqui a gente termina então essa implementação. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre isso daqui, podem ler lá no livro. Próxima aula a gente vai ver mais detalhes sobre
a especulação de desvios condicionais, como a gente pode fazer uma boa especulação.